Olá, alunos do nono ano. Na aula de hoje vamos introduzir o tema Revolução Industrial. O objetivo da aula é compreender o que significa a Revolução Industrial, seus impactos e desafios na contemporaneidade. A habilidade do currículo paulista trabalhada será relacionar as mudanças ocorridas na técnica e na ciência para os processos de produção em geral e relacionar as transformações da produção industrial e da agropecuária em diferentes regiões do mundo e em especial no Brasil. Essa aula é dividida na primeira parte que iniciaremos agora e a segunda mais posteriormente. Antes do surgimento das fábricas como conhecemos hoje, toda a transformação da matéria-prima em objetos utilizáveis era feita de forma artesanal. Isto é, exigia apenas o esforço humano com a ajuda de maquinários simples. No século XVI, as produções começaram a ser racionalizadas através de corporações de ofício, onde artesãos que produziam o mesmo produto se juntaram e dividiram a produção, de forma a ficar mais rápida e eficiente, chamando este método de manufatura, porém ainda não em um sistema fabril. As fábricas começam a surgir a partir do momento em que a demanda cresce, exigindo novos meios para aumentar a produção. A introdução de novas tecnologias foi fundamental para atender às novas exigências de consumo. No século XVIII, a indústria começa a dar os seus primeiros passos, principalmente no mercado de tecidos e roupas. A invenção do tear mecânico e da máquina a vapor foi de suma importância para a produção em larga escala e em série, permitindo a padronização dos produtos. Todas as mudanças foram significativas para a expansão do capitalismo no mundo, afetando a vida das pessoas, a relação entre os povos e também o espaço geográfico. O conjunto de todas essas inovações tecnológicas e mudanças ficou conhecido como Revolução Industrial. Com as invenções do século XVIII e a alta demanda, a Inglaterra deu início a uma série de políticas que favoreceu o desenvolvimento industrial do país. A lei de cercamento de terras ocorreu para que a produção de lã aumentasse. A exploração de minas de carvão para gerar energia para as máquinas a vapor foi acelerada. O camponês viu-se obrigado a ir para as cidades, onde floresciam fábricas, aumentando em demasia a demografia urbana e, consequentemente, o mercado consumidor de produtos industrializados, além do crescente desemprego e pobreza. Com o crescimento econômico, a classe ascendente denominada burguesia começa a investir pesadamente nas fábricas que, em seu primeiro momento, não comportavam condições adequadas aos seus trabalhadores. As horas trabalhadas chegavam a 16 horas por dia. Os salários eram extremamente baixos. Havia castigos físicos para os trabalhadores tidos como preguiçosos. Não era incomum também o trabalho infantil, e não havia direitos trabalhistas. No século XIX, a invenção da locomotiva e barcos a vapor tratou de acelerar a velocidade das coisas, mudando a percepção de tempo das pessoas e também o espaço geográfico. Outros países começaram a investir pesadamente em indústrias. O trem a vapor é um símbolo do progresso e da modernidade que se instaurava no século XIX, conforme podemos ver na foto. No final do século XIX e começo do século XX, surgem novas formas de se gerar energia, tendo o petróleo e a energia elétrica como pontos principais. Os Estados Unidos despontam como pioneiros no uso e incremento dessas novas tecnologias. Automóveis e aviões começam a ser utilizados e a indústria se modifica, estabelecendo a linha de produção como forma de aumentar a produtividade. Esse movimento é conhecido por Fordismo, pois foi aplicado por Henry Ford em suas fábricas. A comunicação é também afetada pela invenção do rádio, que torna a informação mais acessível para grande parte das pessoas, e também pelo telefone, que facilita a comunicação de longa distância. A moeda de países centrais, como o dólar americano, se torna cada vez mais valorizada, atraindo grande fluxo de procura para investimento. As ações das empresas começam a ser negociadas em bolsas de valores, e o capital industrial se alia ao capitalismo financeiro. As empresas começam a buscar expansão fora de seus países, abrindo filiais em outros e tornando-se assim multinacionais. As horas empregadas em atividades laborais tendem a diminuir nessa fase, passando de ser de 8 a 12 horas por dia. Nesta fase da Revolução Industrial, começam a surgir a formação de trustes, holdings e cartéis. Os trustes se caracterizam pela incorporação de empresas pequenas por outras maiores do mesmo ramo, minando a concorrência e formando monopólios ou oligopólios, atribuindo preços abusivos sobre as suas mercadorias e controlando o mercado. O Brasil possui regras claras contra a formação de monopólios, sendo o CAD, ou Conselho Administrativo de Defesa Econômica, formado em 1962, responsável por analisar essas formações e coibi-las. As holdings surgem como empresas que se formam para administrar outras, não sendo necessariamente do mesmo ramo. Normalmente, as holdings controlam desde a obtenção de matéria-prima, produção e comercialização, exercendo maior influência de mercado.
Os cartéis se formam através de empresas autônomas que exercem a mesma atividade. Elas controlam toda a cadeia produtiva e combinam o preço final das mercadorias ou serviços comercializados, repartindo o lucro entre elas. No Brasil, a prática de cartel é proibida, pois ao eliminar a concorrência, não há garantia de preço justo, prejudicando assim o consumidor final. A terceira fase da Revolução Industrial se forma após o fim da Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria. A energia nuclear começa a ser explorada. A internet e a robótica são inventadas primeiramente com a intenção militar, porém ultrapassam essa barreira e são largamente utilizados pela indústria. A comunicação e entretenimento passam a ser impulsionados também pelos aparelhos televisivos, alcançando todas as classes sociais. No decorrer do século XX, a mão de obra começa a ser substituída por robôs e a automação industrial surge como forma de reduzir custos e aumentar receitas. Ao mesmo tempo que se fecham vagas pela incorporação da robótica e da automação, abrem-se outras que exigem maior especialização. O tempo empregado nas atividades laborais também diminui, passando a ser de 6 a 10 horas por dia. No final dos anos 90, principalmente com a evolução dos meios de comunicação como celular, tablet, computadores pessoais e portáteis, a forma de se transmitir e receber informações é profundamente modificada. Vivemos a quarta fase da Revolução Industrial, ou a chamada Indústria 4.0. Buscando se adaptar à era da informação, a Indústria 4.0 desenvolve novas tecnologias que possam processar grandes volumes de dados gerados, chamados de Big Data. Sistemas cyberfísicos são criados, utilizando a inteligência artificial através de elementos informáticos que auxiliam na gestão e comando de dados e do meio físico. O uso de tecnologias na gestão e na produção diminui os custos e despesas das empresas, pois buscam formas cada vez mais inteligentes e eficazes de se adquirir novos clientes, fidelizar clientes antigos, produzir com qualidade e comercializar com racionalidade. A mão de obra, mais uma vez, se modifica, pois os avanços exigem que o trabalhador seja também um analista, podendo racionalizar os dados gerados pelo seu mercado e gerando assim um valor para as empresas. Entender e criar sistemas inteligentes aliados à tecnologia da informação são requisitos importantes para a geração de emprego das próximas gerações. Por outro lado, empresas também devem se adequar às novas demandas, pois podem perder espaço no mercado. É necessário cada vez mais investir em infraestrutura digital, o que é caro. A falta de mão de obra qualificada mais a falta de recursos para investimento são os desafios para as empresas situadas em mercados emergentes, como o brasileiro. A Revolução Industrial alterou toda a dinâmica econômica e social, possibilitou uma aceleração nunca vista no desenvolvimento de inovações tecnológicas, e isso, é claro, não viria sem consequências. No começo da Revolução, era comum que trabalhadores das fábricas e camponeses se revoltassem pelas péssimas condições de trabalho e pelas frágeis leis de proteção. As trade unions, que depois se transformaram nos sindicatos, lutavam por melhorias nas condições de trabalho. O ludismo, ou movimento dos quebradores de máquina, tinha diversas reivindicações, desde a redução da mão de obra por conta das máquinas até a paralisação da produção buscando melhorias. O cartismo surge como forma de pressionar politicamente, pois os governos pouco interviam em questões trabalhistas, conquistando assim diversos direitos aos trabalhadores. As greves e paralisações foram ainda e são formas de pressionar as empresas e os governos. De forma mais geral, a revolução propiciou uma produção mais rápida e eficiente, barateou preços de diversos produtos essenciais, estimulou e estimula a inovação através da criação de novas tecnologias, estimula o consumo cada vez maior da sociedade. O desemprego está sempre presente na maioria dos países, tornando-se um grande problema para os governos. O aumento do consumo e da produção faz com que a poluição e o desmatamento aumente também. O crescimento urbano desordenado, a evasão de pessoas do campo, o chamado êxodo rural, e o desemprego estrutural aumentam os problemas sociais, como a falta de moradias adequadas, a falta de saúde e educação de qualidade, a falta de saneamento básico e a carestia alimentar nas grandes cidades. Agora, alunos, para memorizar, vamos relembrar as fases da Revolução Industrial através da linha do tempo. Na primeira fase, vimos que a mecanização da produção, principalmente voltada à indústria têxtil, mais o uso da máquina a vapor impulsionou o desenvolvimento das fábricas. Na segunda fase, o petróleo e a energia elétrica fez com que a indústria automobilística crescesse e exercesse papel importante com a criação das linhas de montagem. Na terceira fase, vimos que o uso da robótica, automação e informática diminuiu muitos postos de trabalho e exigiu uma maior qualificação naqueles que se abriram. Na quarta fase, vimos que a informação, a inteligência artificial e os sistemas cyberfísicos são essenciais para a sobrevivência e crescimento das empresas.
No Brasil, o processo de industrialização aconteceu tardiamente, devido a fatores históricos que determinaram o atraso. Enquanto o Brasil foi colônia, o Pacto Colonial não autorizava a atividade industrial no território, pois produtos manufaturados deveriam ser somente fabricados e comercializados pela metrópole, característica do monopólio comercial do antigo regime. Na segunda metade do século XIX, com o Brasil já independente, a política imperial via-se dividida entre os novos cafeicultores, que buscavam aumentar sua carteira de investimento através da atividade industrial, e também buscavam uma maior infraestrutura e modernização do Estado, enquanto a ala conservadora buscava mais incentivos para a produção agrária, dificultando o desenvolvimento da indústria. Até a década de 30 do século XX, a situação agrária se perdurou, havendo pouco incentivo à atividade industrial no Brasil. A partir da ascensão de Getúlio Vargas em 1930, que a indústria nacional, principalmente a de base, que é a extrativista com minérios e petróleo, a de geração de energia e a de transformação de ferro e aço, a siderurgia, começou a caminhar. Nos anos de 1950 e 60, principalmente com Juscelino Kubitschek, que se abre a indústria para as multinacionais estrangeiras, exigindo ainda mais investimento em infraestrutura e adequação de mão de obra, fazendo com que o Brasil finalmente entrasse no caminho da industrialização. Hoje, o Brasil enfrenta grandes problemas na indústria, principalmente pela queda no consumo e pela baixa produção, causada tanto por fatores internos, como o pífio crescimento econômico, como por crises internacionais. Além dessas questões conjunturais, as empresas brasileiras tentam adequar suas políticas a práticas mais sustentáveis. O desemprego crescente é outro desafio, pois uma queda de consumo pode fechar várias empresas e barrar o desenvolvimento industrial. Alcançar mercados internacionais é outro grande desafio, pois disputar com empresas já estabelecidas requer qualidade e preço equiparados. Nesta lógica, o governo também deve fazer seu papel, investindo em infraestrutura e educação e controlando as contas públicas, isto é, fazendo as reformas necessárias a fim de aumentar a receita e repassá-la através de melhorias à população. Outro desafio, tanto para empresas como para o governo, é a diminuição da população potencialmente ativa, devido ao envelhecimento. Além de aumentar a despesa com aposentadorias e pensões, a escassez de mão de obra de qualidade no futuro pode fazer com que crises sejam cada vez mais corriqueiras. Nos últimos anos, empresas antes estabelecidas nos grandes centros urbanos passaram a mudar suas atividades para cidades médias, traçando pontos estratégicos para a produção e escoamento de sua mercadoria, e buscando isenções fiscais para aumentar suas receitas, trazendo também benefícios para a população local através da geração de empregos e aumentando o poder econômico desses municípios.